É, Então, o senhor vinha tratando de alguns pontos que são muito relevantes. No final, agora, antes de nós fazermos essa pausa técnica aqui, o senhor vinha dizendo então que passou a cogitar da colaboração premiada. sim, Mas porque. aí, sim, Desculpe. mas aí nós vamos ver o seguinte, que desde o final do ano anterior, o senhor já tinha passado por esse episódio, que reputa, ao que entendo, bastante significativo, da Comissão Parlamentar de Inquérito, secretariado Paulo Roberto Costa, que já era um Uhum. colaborador consagrado, para usar essa expressão que o reputo descreve com bastante precisão. E, enfim, e o senhor já vinha então depois preso, numa circunstância em que havia outros colaboradores, e o senhor já vinha também sendo, inclusive, ouvido em audiências Isso, judiciais, isso. portanto, certamente já tinha sido ouvido também por autoridade policial, já tinha contato com integrantes do Ministério Público, a essa altura, Sim, né? No mínimo em audiência, né? sim, Eles representando a acusação. E, finalmente, o senhor mesmo figurava como denunciado. sim. E eu quero saber o seguinte, onde é que justamente entra essa questão da colaboração? Entra Quem é que trouxe essa ideia para o senhor? essa ideia foi trazida, quer dizer, o que não falta na prisão é tempo para reflexão, né? É, efetivamente, eu não era inocente, né? Então, a reflexão passa a ser a seguinte: para que eu vou continuar? Quer dizer, a delação, eu vi que, pelos diversos processos de delação que ocorreram, eu vi que era um processo em que eu teria que, por exemplo, colaborar com as investigações, né? Nos casos em que eu era acusado, né? Porque, na verdade, eu sou acusado de as minhas participações, mas se bem que, seja quais forem, eu era culpado. E eu sabia de uma série de informações que eu vi que eram interessantes, que interessariam, a princípio, ao Ministério Público. De algumas coisas que eu participei e de outras que eu tive notícia e conhecia como tinha sido histórico de envolvimento de colegas, né, e de políticos que participaram do processo. Perfeitamente, mas vamos focar novamente. O senhor estava detido Sim, numa cela na sim, Superintendência da Polícia Federal, exatamente. com agentes, com delegados. O senhor vinha sendo ouvido por delegados. Só no começo, só no primeira semana. O senhor lembra do delegado que O ouviu o primeiro senhor? delegado foi o Tom Mawat. Uhum, uhum. Eles falavam, desde o primeiro momento, mas aí era aquela história. É melhor o senhor colaborar do que. Mas eu dizia, mas eu tenho que seguir as instruções do meu advogado. Né? Te tem um advogado no qual confia, lamentavelmente eu confiei no meu advogado. Os exemplos que eu vi do erro de avaliação que eu fiz foi só recentemente é que eu consegui, que meu filho, na Sim, realidade, não, sim, mas depois isso chegaremos lá. vamos chegar Uhum. lá. O que eu vi, a minha reflexão foi essa, quer dizer, eu tinha culpabilidade, né? Eu ia, de uma forma ou de outra, mesmo que eu fosse libertado através de um HC, eu ia ter que enfrentar esses julgamentos e não sei quanto tempo, mas eu teria que responder pelos crimes cometidos. E o senhor efetivamente teve contato, por exemplo, com o juiz aqui da 13ª Vara, com os procuradores, pelo menos em audiência, o Eu senhor tive teve. contato com os procuradores. Aí, qual foi a minha decisão? Eu chamei a Licínio Beno, né, os advogados aqui, que sempre se manifestaram favoráveis, e disse o seguinte: olha, eu vou
e comuniquei ao Edson, Edson, eu vou, conversei com os outros presos, Por exemplo, o Fernando Baiano, por exemplo, que fez, inclusive, a delação dele é muito baseada nas minhas informações, porque o Fernando Baiano ele faz uma série de delações que foi eu que fui, que na realidade o diretor era eu, o Fernando era o operador. Quem tomava as decisões era eu, quem decidiu pagar propina aos políticos foi eu, não foi o Fernando Baiano. O Fernando Baiano foi um operador, né? Então, apesar de... Isso eu falei para o Ministério Público no primeiro contato. Apesar de ser uma figura que o senhor há de convir que não é... Isso me foi dito, não, você tem que mudar a imagem do delator, não é uma imagem simpática, né? Eu tive que... Mas eu vi que era uma questão pessoal, quer dizer, eu ia ficar preso vários anos, independente porque não... enquanto que as pessoas que eu tinha... Desculpe, eu tinha dado instrução, informações que eu tinha sobre atividades irregulares dentro da Petrobras, iam ficar soltas, sem... É um misto de arrependimento, quer dizer, o crime eu já tinha cometido, né? Eu não tinha como voltar atrás, né? Mas eu tinha como reduzir, quer dizer, dentro de um esquema de colaboração. E isso eu só consegui enxergar claramente depois da conversa, que aí eu tive uma conversa decisiva com o meu advogado, falei, ô Edson, acabou. Eu não vou mais seguir teu conselho, eu vou fazer com... E vou fazer com o Beno e com a Alessi, que estão aqui, conhecem, já fizeram. Isso foi aproximadamente quando? Isso foi em maio, mais ou menos, quando houve o rompimento, assim, E aí ele reagiu como? Ele sempre, é o que eu digo, doutor Márcio, ele, por princípio, não só ele, né, vários advogados, dos quais que eu conversei, que representavam, os advogados das empreiteiras, que eu conheci também, né, que eram também os advogados da Camargo, do Ricardo, esse pessoal todo eu conheci ao longo dos 30 anos, 40 anos de carreira. Os advogados dele também eram, a princípio, você vê que houve, não foi uma coisa imediata, né? Então, eu me convenci, eu falei, eu fiz bobagem, eu cometi um crime, né? Mais de um crime, né? Já tenho 2 condenações e tem mais. Eu contribuí com propina para políticos, eu recebi propina. Então, o que eu vou fazer? Acabou. É erro cometido, não é... Vamos tentar corrigir o erro, é impossível. Agora, senhor Nestor, isso aqui é muito relevante. O senhor vinha contato com o advogado e, enfim, aquilo culminou como o senhor relata, um rompimento. Isso. Rompimento nesse sentido, rompimento na decisão de dizer que vai fazer a colaboração. Iria perseguir o caminho da colaboração. Isso. Anunciou, inclusive, que buscaria o assessoramento, então, não mais periférico, mas principal da doutora Alessi e doutor Ben. Que ele, então, colocou, se o senhor puder me falar bem objetivamente, ele colocou o quê? Ele não continuaria mais? Não, ele colocou o seguinte, bom, se a decisão, você já tomou essa decisão, eu me lembro dessa conversa, acho que era eu faço questão de participar, então. Ou seja, ele não quis abrir mão da condução do meu processo. Eu vou indicar meu assistente que é especializado em delação, em colaboração, porque ele não quis sair do processo. Correto. Mas admitindo, então, que eu iniciasse. Foi quando foi feito o primeiro contato com os procuradores aqui do Paraná. Eu não me lembro, não precisar exatamente quando foi,
ele mandou o assistente, chamado Felipe, Felipe. PhD, não sei o que e tal, mas totalmente, desculpe, eu não sou de falar mal dos profissionais, mas totalmente, vamos usar uma palavra mais leve, ineficaz ou ineficiente. Uhum. Tá? E a minha colaboração inicial não foi bem aceita pelos procuradores locais, porque, bom, primeiro que eu nunca fiz colaboração, nunca tinha feito, eu sabia o que eu tinha feito, né? E eu contei o que eu tinha feito. Mas havia um interesse maior, havia interesse de que eu revelasse o que outros tinham feito também. E outros da escala superior do governo, né? E aí me disseram que não, que a minha delação, as informações que eu estava prestando não eram suficientes ou que eu estava encobrindo gente. Foi a primeira alegação, né? Eu fiquei meio decepcionado, porque achei, bom, tomei essa iniciativa, que é uma iniciativa que me custou uma reflexão demorada e um desgaste grande com o meu advogado. E para minha surpresa, os procuradores, os delegados aqui, dizendo, essa informação nós já temos, ou essa não nos interessa, talvez interesse em Brasília. Bom, aí, a etapa seguinte, nós abrimos, abriu o contato com os procuradores em Brasília, né? Eu aí já num processo de, inclusive, porque existe toda uma relação, a gente está preso junto, né? Com outros. O Fernando aí também tomou a decisão de, bom, já que você vai fazer a delação, eu também vou fazer a delação. O Fernando, o advogado dele, também era contrário, né? Inclusive, ele correu, porque como a colaboração do Fernando é menor que a minha, o Fernando é operador, né? Então, a delação dele, ele usou as informações que eu tinha, mais algumas informações exclusivas dele, lá junto com o Paulo, com outras operações que ele tinha, e foi feita, e ele foi muito melhor orientado, mudou de advogado também, teve que mudar de advogado. No caso dele, ele mudou de advogado, né? Entrou o doutor Sérgio Vieira, que inclusive está defendendo o Renato Duque, e correu para fazer a apuração. Nós entramos em contato com a Procuradoria em Brasília, né? O doutor Marcelo Miller, que se deu ao trabalho, veio aqui, auxiliado por alguns procuradores, e fez como uma, eu chamo de doutrinação, mas ele me explicou, ou seja, que eu fugisse, que eu abrisse mão da ideia, da imagem, desculpe, negativa, do delator, né? Aquela imagem do delator morre, né? No meio do crime, a delação é pior. Ele falou, não, você passa a ser um colaborador para a justiça. Falei, mas os crimes que eu cometi não interessam. Você cometeu crime, você é um criminoso. O senhor é um criminoso. Vai me chamar, ser mais novo. Você é um criminoso. Que é um negócio que você é um convencimento que não é tão simples, né? E com agravante, você é agente público. Eu falei, eu não sou agente público. Não, perante a lei você é agente público. Existe uma discussão antiga. Eu sou funcionário seletista, era, né? Da Petrobras. Nós sempre tivemos essa discussão na Petrobras. Nós não somos funcionários públicos. Mas perante a lei... A lei penal dá uma mais abrangente. É abrangente, considera como agente público. Isso é um agravante. Eu falei, sim, mas o Marcelo, o Paulo também é agente público. Mas o Paulo foi o primeiro, por isso que ele teve um acordo. Enfim, aí, depois dessa doutrinação, fizemos um primeiro inquérito, um primeiro depoimento, no qual, que aí, sim, aí eu citei uma série de políticos envolvidos, políticos de alto escalão. Tá, o senhor Nestor,
naquele primeiro, eu vou desdobrar minha pergunta em duas. Naquele primeiro depoimento, ou naquele primeiro contato com os procuradores aqui de Curitiba, o senhor declarou que ele não foi frutífero, né? Ele se esgotou na própria conversa. Houve, naquele primeiro depoimento, o senhor lembra dos procuradores que estavam lá? Pelo nome é difícil. Estava Delton, né? Deltan, que Cavanhaque é. Não tinha delegado, Carlos, tinha algum Carlos? Carlos é o Carlos Fernandes, né? Mais alguém? Tinha um de Brasília, um rapaz mais novo de Brasília. Tinha umas 5 ou 6 pessoas. Foi colocado de alguma maneira da seguinte forma: o senhor vai ter que entregar o fulano, senão não sai colaboração. Não houve assim, nem na primeira, nem na segunda. Não houve nenhum tipo de seletividade na indicação, ou seja... Nem com base em documentos, em provas. Não. Olha, nós sabemos, nós queremos recolher esse aqui, ó. Esse aqui nós queremos. Não houve... Nós sabemos que o senhor sabe tal coisa sobre o fulano. Não, nós queremos a única pergunta que foi feita assim mais diretamente, não foi para o procurador, foi para o delegado Márcio, foi com relação ao acordo que eu fiz na Suíça. Uhum. Porque eu fiz, há 3 anos, eu fiz um acordo com a Justiça Suíça por conta da Alstom. O senhor deve ter acompanhado o processo que a Suíça moveu contra a Alstom, que a Alstom simplesmente ameaçou o governo suíço de fechar a Alstom na Suíça, e a Suíça encerrou o processo. E todos aqueles que estavam envolvidos, houve acordos individuais. Então, eu paguei uma multa e assinei um acordo de sigilo. Uma multa de quanto? Com 500 mil francos suíços. Certo. Mas é curioso, eles pediram a multa e uma doação de caridade, por uma instituição que eu escolhesse. E o meu advogado suíço indicou uma entidade que cuida de crianças com deficiência mental, alguma coisa assim. Então, o total foi 550 mil francos suíços. Mas fora esse fato, então, nunca houve um condicionamento focado em alguém? Não, inclusive houve até o contrário, porque eu falei, olha, eu estou na Petrobras há muitos anos, e eu já participava junto à diretoria do governo passado. E há uma acusação que eu faço nos anexos sobre a venda da Petrobras Argentina, na época do governo Fernando Henrique. O governo passado foi o governo do PSDB, na gestão do presidente Fernando Henrique. Para mim, eu considero o governo passado porque eu entrei no governo justamente com o PT. No final do governo do PSDB, houve uma compra escandalosa da Petrobras Argentina. E eu perguntei, mas vocês, pelo que eu entendi, os senhores têm uma vocação, um viés político. Falaram, não. Para nós, tanto faz. Nós não temos... Ou seja, nós queremos que o senhor informe o que o senhor sabe, respondendo mais objetivamente a sua pergunta. Em nenhum momento houve... tipo assim, não, nós queremos que o senhor diga que a Alessi participou, que fulano participou. Não houve nenhuma identificação pessoal, ou seja, o Eduardo Cunha, isso, entendeu? Nem por parte dos procuradores locais, nem por parte depois dos procuradores de Brasília. Tá, perfeito. E aí aquilo, nesse segundo momento, de alguma forma evoluiu, então? Bom, então, aí, nesse segundo depoimento, os procuradores, o Dr. Marcelo e mais os procuradores que vieram com ele, consideraram que as informações que eu estava prestando já haviam sido prestadas por outros colaboradores, né? Que eu não estava acrescentando nada de significativo. Assim, significativo nesse sentido. Eu estava com de abrir a investigação naquele caminho. De nada de que fosse um fato novo. Embora eu contasse com detalhes maiores, porque eu participei dos eventos. O senhor não era o pioneiro naquela linha. Eu não era o primeiro a falar daquilo.
Embora eu tivesse as informações com mais detalhe do que o pessoal que delatou antes de mim. Porque quem participou da reunião com o Renan, com o Jader, fui eu. Por exemplo. Quem definiu quanto o Renan ia receber de propina fui eu. Com ele, inclusive. Com ele, inclusive. Diretamente com ele, com o Jader Barbalho, na casa do Jader Barbalho. Fui eu que participei. E aí o pessoal usou informações. O Fernando, de ouvir falar, quem definiu quanto que o Delcídio ia receber fui eu. Com o Delcídio. Quem soube, quem sabia que Collor recebia propina na BR, fui eu. O pessoal não conhecia a BR, inclusive, porque diretor da BR só eu fui preso. Sim. Não por causa da BR, foi preso por causa da Petrobras Internacional, da diretoria da Petrobras Internacional. Mas os chamados crimes ou propinas da BR, só eu tinha informação. Entendeu? Sim. E para mim, a informação direta, o senhor quer dizer? Porque eu participava da diretoria. Sim. Né? Eu era diretor financeiro, então não só participava da diretoria, como tudo passava pela minha diretoria. Quer dizer, o pagamento, o valor, as quantidades envolvidas, e para quem, essas coisas, você sabe, quem recebe quem. Né? A BR é diferente da Petrobras, a BR é completamente diferente da Petrobras, embora seja a segunda maior empresa do país em termos de faturamento, mas não tem o conceito de propina, é diferente. A BR não investe em obra, a BR é uma vendedora de combustível, é uma compradora de álcool, né? Então, e uma contratadora de transporte. Então, a origem das propinas são completamente diferentes das propinas da Petrobras. A Petrobras é uma investidora, a Petrobras compra equipamentos de porte gigantesco, a Petrobras constrói refinaria, a Petrobras constrói plataforma. Então, os volumes o orçamento da Petrobras é 50 bilhões de dólares por ano de investimento. O orçamento da BR é 1 bilhão de reais por ano. A diferença é abissal. Né? Mas, de qualquer maneira, isso permite investimento. Agora, a BR fatura 100 bilhões de reais por ano em venda de combustível, dos quais uma grande parte é álcool, que é comprado das usinas, onde existe uma negociação imensa em termos de propina. A BR é a maior contratadora de caminhões do Brasil. Nós temos 10 mil, tínhamos, eu não sou mais da BR. A BR não tem caminhão próprio, a BR contrata 10 mil caminhões no Brasil. Então, essa era outra fonte de propina, que não tinha sido mencionada até então. E que, inclusive, foi a que deu origem a esse caso todo agora que saiu na imprensa. Sim, do Collor. Exatamente. E o Collor, por decisão do presidente Lula em 2009, recebeu o direito de indicar 2 diretores. A BR tem 4 diretores e um presidente. A Petrobras agora tem 7, na época tinha 6 diretores e um presidente. Né? O Collor recebeu o direito de indicar. Eu estou atropelando um pouco os fatos. Não, mas isso diz respeito. Em 2009, o presidente Lula fez um acordo com o senador Collor e fez uma indicação compartilhada. Ele indicou a presidência, o Lima, compartilhado com o ministro Lobão e com o PT do Nordeste. PT de Deda, o falecido Deda, o PT de Jacques Wagner, e deu a entender ao Fernando que ele seria o patrocinador do Lima. Além disso, ele teria direito a indicar 2 diretores, dos 4. Ele indicou o diretor de serviços e engenharia, que é o principal diretor em termos de contratação de álcool e de transporte da Petrobras, e o diretor da rede de postos. A BR tem 7 mil postos embandeirados no Brasil. Né? Então, a BR tem 4 diretores. O diretor da rede de postos, o diretor de grandes consumidores, o diretor financeiro e o diretor de serviços e engenharia. E os outros 2 manteram, ou seja, eu continuei sendo indicado pelo PMDB e pelo PT, e o Andurti, que é o diretor, todos já não são mais, né? Diretor de grandes consumidores, que é quem vende gasolina, querosene de aviação,
vende para as grandes fábricas, vende óleo e combustível para as grandes transportadoras. Existem dois diretores comerciais. Um diretor financeiro, que era eu, e o diretor de serviços e contratação de engenharia, que era o Zones. Esses dois diretores de rede de postos e serviços foram indicados pelo Collor. Sendo que em 2013, o Collor se aborreceu com os Zones e foi falar com a presidente, e a presidente colocou à disposição dele toda a diretoria da BR, inclusive o presidente, ao qual o Fernando Collor me chamou. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa da Dilma, me chamou pessoalmente para dizer o seguinte, que ele tinha recebido a indicação, ou seja, a autorização para trocar toda a diretoria da BR, já que ele vinha se queixando que o diretor que ele tinha indicado não estava atendendo aos compromissos assumidos, mas que, como ele me conhecia, sabia do meu trabalho e não queria se meter com o PT, nem com o Lima, ele ia substituir dois diretores, mas que eu devia o cargo a ele. Então, todo esse tipo de informação... E o BTG, então? Bom, aí nós vamos entrar em casos particulares. O BTG foi já é uma particularidade, é um dos casos que constam nos anexos, né? Em 2010, desculpa fazer um preâmbulo, as companhias distribuidoras não podem ter postos próprios. Não sei se você sabe disso, no Brasil, tanto a Shell como a Ipiranga, a BR, não tem posto próprio. Os postos são de terceiros. A lei brasileira não permite que a distribuidora seja proprietária. Ela pode ser proprietária, mas o operador tem que ser um terceiro. Ela pode ter uma rede, desde que o operador seja um terceiro. E houve uma associação em São Paulo, do Grupo PTG, do André, e do Grupo Santiago, do Carlos Santiago. São grupos fortes de São Paulo, que tinha uma rede de 120 postos. E São Paulo é o nosso principal objetivo. São Paulo é 40% do consumo de combustível do país. Né? E houve o interesse da diretoria da rede de postos de comprar essa rede de 120 postos. O negócio foi adiante. É uma sociedade 50-50 do BTG. Esteves com o Santiago. Na realidade, não é nem o Esteves, porque o André trabalha com vários sócios. Era um dos sócios do... A BTG trabalha com diversidade de negócio. Bom, aí já estou entrando no... Sim. Mas o André é o principal sócio, né? E o Santiago tinha a outra metade dos postos. Santiago é do ramo, a BTG não é do ramo. A BTG entrou e depois até eles se arrependeram. Mas fecharam o negócio com a BR, com a diretoria de postos, para vender essa rede de DVBR, o nome da rede, de 120 postos. Só que quando vieram falar comigo, o senhor lembra que o orçamento da BR é de R$1 bilhão por ano. E só essa rede de postos tinham fechado, mais ou menos, o valor fechado era de R$150 milhões. Eram 120 postos. E aí eu falei, não vai dar. Só se E o Lima, o presidente, não, mas tem que dar. Tem que dar porque o Collor está exigindo que seja fechado o negócio. E aí, com a minha experiência de ter feito isso na Petrobras, eu transformei investimento em custeio. Ou seja, ao invés de comprar a rede e desembolsar 150 milhões, eu propus e fiz a montagem financeira de alugar, que é como se trabalha, as companhias de distribuição de a Shell, a Ipiranga, trabalham dessa forma. A gente não compra, não sai comprando posto, a gente embandeira, chama. Faz contrato de 10 anos, 5 a 10 anos de exclusividade, na qual aquele posto só pode vender combustível BR ou combustível IP. Isso é a maneira de trabalhar no mercado. Então o sujeito recebe um bônus e passa a ter a obrigação de só vender combustível BR. Ou seja, tem que usar a bandeira BR, vender lubrificante BR,
Isso vale para a BR, vale para a Shell, vale para a Ali, vale para a Ipiranga. E, através desse bônus, ele faz um contrato de 5, 10, 8... E assim foi feito. E assim foi feito. Qual a vantagem? Isso rendeu uma propina grande ao Collor. A vantagem é que... Paga por quem? Como? Paga por quem? Paga pelo grupo BTG e pelo Santiago. Por quê? Porque dessa forma eles não perderam a rede, ou seja, eles não venderam, não se desfizeram, como se eu lhe pusesse... Mas mantiveram o negócio. Como se ao invés de você ter um apartamento para vender, eu lhe proponho, vamos fazer o seguinte, doutor Márcio, ao invés de o senhor vender o seu apartamento, vamos fazer um leasing. Eu lhe alugo o apartamento por 10 anos, o senhor recebe os 150 milhões que o senhor quer receber, e ao final de 10 anos o apartamento é seu. Uhum. E para ficar nesse exemplo específico, mesmo com esses fatos delineados, essa colaboração tomou ainda um tempo? Pois é, aí o senhor teria que perguntar aos procuradores. Porque eu não sei, eles falaram o seguinte, a sua colaboração, até elogiar o trabalho da Alessi, porque a gente apresenta uma série de anexos, né? Isso. Que vão compor o depoimento final, é isso? A proposta. A proposta de... E eles falaram, os anexos estão bons, mas o tempo... Sim, o tempo não desculpa. Demorou. Demorou. O senhor demorou, o problema foi esse. Entre a decisão, eu fiquei muito tempo sendo retido pela delação. Nesse meio tempo, o pessoal correu. Então, houve um momento que havia 20 pessoas fazendo colaboração ao mesmo tempo, contando histórias da Petrobras, não da BR. Vamos suspender aqui só um segundo. Fazemos mais